Tudo bem, Léo? Diretor, superintendente de operações do Atlético. Tudo bem? Prazer receber você aqui no 98 Esportes. Bom dia, Grice. Bom dia, Rafael. Bom dia, Cabido, Vini, a todos, né, os telespectadores e ouvintes da 98. É sempre um prazer estar aqui. Jamais brigaria com você, meu companheiro de pagode. Como é que a gente vai brigar, né? Isso é verdade, isso é verdade. Ô Léo, todo mundo numa grande expectativa para essa volta do Atlético no final de semana para a Arena MRV. Queria que você começasse falando, é claro que tem a troca do gramado, que é o que mais chama atenção, é o que todo mundo espera, porque é o que vai impactar diretamente ali no jogo em si, mas queria que você falasse o que foi feito, o que foi preparado pelo Atlético para esse retorno da Arena MRV em 2025. Nós estamos numa expectativa muito grande, né? Acho que ninguém mais do que o Atlético queria poder voltar para sua casa, né? Eu acho que esse período ficou muito evidenciado que a Arena MRV é a casa do Atlético. A torcida agora ela se identifica com a Arena MRV, ela sente saudade da Arena MRV. Então a gente trabalhou muito esses meses para poder voltar. A gente teve, infelizmente, aqueles episódios, né, lamentáveis na final contra o Flamengo. E a partir dali, né, a polícia fez uma série de exigências para o Atlético e para a Arena MRV para que o laudo de segurança fosse renovado. Então a gente teve que trocar todo o gradeamento ao redor do estádio para reforçar, para não ter possibilidade de invasão. A gente teve que mudar as bilheterias, a gente trocou todas as catracas da arena para evitar o que eles falam de cavalo doido, né? Porque infelizmente isso é muito comum aqui em Minas, os torcedores pularem as catracas. Então a gente optou por rescindir o contrato que a gente tinha e nós trocamos todas as catracas da arena por catracas torniquetes, que são aquelas catracas altas. Então, acho que vai ser o primeiro estádio no Brasil com todas as catracas torniquetes. O Maracanã, em alguns portões, tem essas catracas, mas não são em todos. Nós, na Arena, todos os portões vão ser essas catracas. Então, agora a gente não tem mais a possibilidade dessa invasão, dessa tentativa de invasão, porque as catracas impedem. E aí a gente fez todas essas trocas. A gente está instalando um gradeamento ao redor do gramado para poder praticamente criar um fosso para impedir invasão, né, tentativas de invasão. A gente instalou câmeras de última geração, que não tem nenhum outro estádio do Brasil com alta definição para possibilitar a imediata identificação e punição dos torcedores. Isso é muito importante dizer. É ótimo. A tolerância agora é 0. 0, 0, 0. Torcedor que arremessar objeto, que tentar invadir ou que fizer confusão, vai ser identificado, vai ser administrativamente punido com rigor e encaminhado para as autoridades. Nós vamos ter equipes da polícia fazendo reconhecimento facial ao vivo durante a partida. Então, o torcedor arremessou, a câmera vai pegar, esse torcedor vai ser identificado e já vai ser conduzido e punido pelas autoridades e também pelo Atlético. Isso é muito importante, isso é muito importante. Só um detalhe, eu até falei isso uma vez, a gente tem de vez em quando aquelas punições da polícia de que tal torcedor não vai poder ir ao estádio por 6 meses, que era uma punição que não fazia muito sentido, porque a não ser que o cara tivesse que se apresentar, o clube não conseguia controlar se ele estava ou não no estádio. Agora, com a questão do reconhecimento facial, isso vai ser possível também para a entrada no estádio, o Atlético impedir que os torcedores que fizerem qualquer tipo de confusão, ele retorne ao estádio? Exatamente. Esse é o nosso objetivo. Então, assim que os leitores chegarem, a gente já vai implementar. Então, e nós vamos ter na Arena MRV a dupla validação facial. Então, para entrar na esplanada, o torcedor já vai fazer a validação facial e na catraca uma segunda validação. Então, não entra na esplanada já sem o reconhecimento facial. Então, isso a gente consegue cumprir a efetividade da punição, porque antes a pessoa era punida no CPF, ela podia comprar ingresso em nome de outra pessoa e acessar o estádio. Com o facial, isso já não vai ser mais possível. Então, a gente vai se antecipar até a legislação e nós já vamos implementar assim que os leitores chegarem, para poder ter essa efetividade no controle. Ô, Léo, prazer ter você aqui com a gente. Isso acho que é muito legal, porque é muito fácil você punir toda a instituição, às vezes por um torcedor, por dois. É uma decisão, né? O que o Galo está fazendo, acho que é muito importante você punir ali o CPF também, ele tem que ser responsabilizado, cada um pelos seus atos também. E falando agora assim do que mais interessa talvez o torcedor, que às vezes ele não está muito preocupado com essas coisas que são importantes, mas ele não está muito preocupado. Mas é o gramado, a acústica, visibilidade. O que você pode falar que melhorou? O gramado, o que os jogadores têm falado, né? Parece que tá muito bonito a gente olhando aqui de fora. Como é que tá tudo isso assim em relação ao jogo mesmo, ao espetáculo, à acústica? O que você pode falar pra gente? Bom, então, em relação ao gramado, a gente finalizou a instalação, né, do gramado sintético. A gente fez um primeiro treino na semana passada, no sábado.
Vamos ter um outro treino agora nesse final de semana. E o retorno dos atletas foi até, particularmente, melhor do que eu imaginava, entendeu? Sim. Então, assim, elogiaram muito o gramado. Eles mesmos ficaram surpresos com a qualidade do gramado, com a maciez, entendeu? Então, isso assim, é importante. Eles reclamam muito do gramado sintético, às vezes Mais que é mais duro, né? não. Dói muito o joelho, dói muitas articulações. Não, então assim, vocês podem ver até em algumas imagens, o gramado ainda tá mostrando uma parte amarronzada, é por conta da cortiça que é colocada junto da grama. E essa cortiça é cortiça de rolha de vinho mesmo, sabe? Quase como se fosse uma rolha de vinho triturada. Essa cortiça serve para também... Existe um shock pad, que é um amortecedor embaixo da grama, e além do shock pad você tem a cortiça. Então isso faz com que o gramado fique macio. Então quando você pisa, você não sente tanta diferença do gramado natural. Não é... Hoje a gente tem tecnologia muito avançada, então não é aquela grama sintética que a gente jogava pelada, que você caía, ralava o joelho, que você saía com a panturrilha sentindo de tão duro que era. Então, assim, o retorno foi bem positivo. Acho que os próprios atletas ficaram surpresos com a qualidade, tanto que o gramado, ele se assemelha com o natural. E da acústica, né, que você não respondeu da acústica, se tem alguma... Porque eu acho que mudou um setor, né? Colocaram algumas telhas novas. Então, a acústica, a gente... o Departamento de Engenharia do Atlético, aí, capitaneado pelo nosso diretor, o Carlos Pinheiro, a gente fez um estudo, uma análise, um ensaio técnico durante mais de 6 meses na Arena MRV, para poder definir qual seria o melhor material para ser instalado para tentar resolver o problema da acústica. Então, montaram uma sala acústica, foram testando dezenas de materiais para ver qual material seria o melhor para poder reverberar melhor o som. Perfeito. E aí, depois de 6 meses de teste, com muita ciência aplicada, muita técnica, definiram pelo material, que é o que já está sendo instalado no setor sul. A gente começou pelo setor sul, que é onde as torcidas organizadas estão, onde tem o maior foco de som. Então, a nossa expectativa é que a gente já tenha uma melhora significativa com o retorno do estádio. É claro que a gente precisa testar, ainda é teste, porque a gente estava numa sala acústica, agora a gente está indo para o estádio, e eu preciso ter o estádio cheio para testar. Não adianta eu colocar 1.000 pessoas para fazer um teste, a gente tem que ter um estádio com 30 mil. Agora, a gente vai ter a acústica concluída, depois a gente finalizar, toda a cobertura do estádio. A ideia é fazer no campo inteiro o que já foi feito no setor sul. Exatamente. Mas a gente tem a expectativa de que já tem uma melhora para esse primeiro jogo. Okay. E esse primeiro jogo vai ter alguma limitação com relação ao torcedor? A gente sabe que o Corpo de Bombeiros ainda não liberou a carga total, mas existe uma expectativa para isso acontecer quando, Léo? Então, a gente, como os nossos leitores, a gente teve um atraso na importação, na liberação, na alfândega e tudo mais, a gente conseguiu alinhar com a Polícia Militar para que a gente fizesse esse primeiro jogo, as catracas já estão instaladas, funcionando, com leitores manuais. E aí a polícia fez a vistoria, ela começou a vistoria na segunda-feira, em alguns portões, a gente estava finalizando a instalação, ela voltou ontem para que a gente pudesse concluir todos os portões. Então ontem a gente teve uma vistoria à tarde, todos os portões foram analisados, todos os leitores foram testados e a polícia constatou que todos estavam funcionando. Só que como a gente está fazendo um plano alternativo de acesso, que é pelos leitores faciais, não pelos leitores definitivos, a polícia optou por liberar o estádio para esse primeiro jogo com 10% de restrição. Aí é uma questão técnica da polícia, muito por conta de fluxo de torcedores. Mas a nossa expectativa é que os leitores já cheguem na próxima semana e a gente consiga instalar todos para a Copa do Brasil contra o Maringá. E aí a gente já tem... É automático. Os leitores instalados, definitivos, cai a restrição dos 10%. Olha só, a gente vai fazer mais perguntas pro Léo, mas antes queria só dar um recado aqui da PVS, porque nada melhor do que contar com aquele goleirão que é uma barreira, vai te proteger contra tudo, vai fazer milagres, vai resolver quando a gente mais precisa. Na hora de proteger o nosso carro é a mesma coisa. Por isso, escale quem é craque em proteção veicular, a PVS Brasil, 4007-2381 é o telefone. 4007-2381. A PVS é a maior associação de proteção veicular do Brasil e com ela você está protegido contra tudo: roubo, furto, colisões e muito mais. Assistências 24 horas em todo o Brasil. A PVS é para todo mundo, sem burocracia e análise de perfil. Ligue 4007-2381. A PVS, nossa marca, é a sua proteção. Ô Léo, você falava aí da instalação dos leitores faciais e de tudo mais, é a única coisa que falta, e agora esse restante da obra
da acústica, que você falou que ainda vai precisar ser feito, ela já está prevista, ela já está planejada, ela segue sendo feita normalmente, sem precisar parar o estádio? Como é que vai funcionar? Sim, ela vai seguir sendo feita e ela não impede o funcionamento do estádio. A gente consegue instalar durante a semana, para no dia dos jogos e depois retoma. Então a gente tem uma programação para... Nós primeiro vamos testar, fazer os testes no Sul, ver como que se concluiu, deu tudo certo. Se vai ser isso mesmo, se vai ser essa mesma Exatamente. E aí a gente segue para o restante do estádio, essa é a ideia. Do facial, o que o torcedor precisa saber? O que vai mudar naquela logística que já existe do aplicativo? Vai mudar alguma coisa com esse reconhecimento facial? Como é que eles vão ter o acesso ao estádio diferente do que já acontece hoje? Ótima pergunta, Fel. A lógica é a mesma, ele vai entrar no site para comprar o ingresso e pro primeiro jogo, para a primeira compra, quando o facial tiver definido e validado, ele vai fazer o cadastro facial dele no momento da compra. Então a gente, inclusive, quer fazer com antecedência, então a gente vai abrir aí uma semana antes esse cadastro para os torcedores que já quiserem se cadastrar. Aí você faz igual o banco, né, sim, hoje. Sim. Você já faz o cadastro da face, já dentro do seu login, que já tem dentro do aplicativo e do site de compra e de venda de ingresso. E aí você vai comprar normal, só que o ingresso vai ser o seu rosto. E aí você vai chegar no dia, vai validar o rosto e vai entrar. Mas contra o Fluminense, que já é domingo, como é que vai ser? Não, contra o Fluminense o facial não está funcionando ainda. Então vai ser normal. Compra de ingresso, vai ter um barcode no aplicativo, apresenta o aplicativo, o celular no leitor e entra. Pro Fluminense o facial não vai funcionar ainda. Ok. E só uma dúvida, Léo, com relação ainda à questão do reconhecimento facial. Você vai ter, por exemplo, tem o sócio lá que pode comprar mais de um ingresso. Aí como é que é? Ele recebe tipo um link para cadastrar o facial de outra pessoa? Como que vai funcionar isso? Ele vai atribuir o ingresso para o CPF da pessoa que ele quer. E aí essa pessoa, para acessar o aplicativo e ter acesso ao ingresso repassado, tem que fazer o cadastro facial. Mas você faz o cadastro facial uma vez e acabou. A partir do momento que você fez o cadastro facial, quando ele atribui o ingresso aqui do CPF, a pessoa já está validada e já consegue entrar. Tá, e como é que vai funcionar para os torcedores que compraram as cadeiras no estádio? Se eles quiserem repassar, por exemplo, a cadeira para outra pessoa, também vai ser tudo a mesma via coisa. aplicativo? A mesma coisa. Hoje, o sistema das cativas e dos camarotes, o dono da cativa já consegue entrar no sistema e atribuir para quem ele quiser. Ele vai continuar fazendo a mesma coisa. Só que a pessoa que recebeu tem que fazer o cadastro do facial. Então, assim, todo mundo que quiser frequentar a NMRV a partir de junho, ela vai ter que fazer pelo menos uma vez o cadastro facial. Depois que o cadastro facial tiver sido feito, ela vai acessar normalmente, ela vai ter o comprovante no aplicativo do que o ingresso é dela, só que aquele não vai ter um código de barras, nenhum QR Code para acessar, porque vai ser a face o meio de acesso ao estádio. E o mesmo vai servir também para o torcedor visitante? Também vai ser tudo via aplicativo do Atlético para se Sim, cadastrar? e facial, tudo. Já é hoje, né? Crianças então, também, Léo? Mesma coisa, também. Tá bom. Tá? Legal, interessante. A lei, né, a Lei Geral do Esporte, ela obriga que todos os estádios acima de 20 mil pessoas tenham o reconhecimento facial obrigatório a partir do meio do ano. No meio desse ano. Desse ano. Então, isso é uma obrigatoriedade para todos os estádios acima de 20 mil torcedores. Então é legal saber que então vai ser aplicado no Mineirão, aqui, nos grandes Mineirão, estádios. Independência, todos. Interessante. Legal, muito bom saber. Alguém tem mais alguma pergunta pro Léo? Léo, algum recado importante que precisa ser dado pro torcedor do Atlético já para esse jogo do final de semana ou para a sequência? Aproveita o espaço aí no 98 Esportes. Eu acho que é só, né, para que a gente possa curtir a reabertura da arena. A gente está reabrindo a arena, né, com muitas alterações para melhorar a experiência do torcedor. Então, a gente quer só que os torcedores venham para a arena para torcer, para apoiar o Galo, né, e que a gente cada vez menos tenha problemas de comportamento, que as pessoas tenham essa consciência, que você disse muito bem no início, que só prejudica o clube, né? O Atlético teve um prejuízo inimaginável ficando sem a arena no final do ano passado. Então, a gente quer que o torcedor vá para apoiar, para torcer. Se tiver que reclamar, reclame, que vai. Agora, sem arremessar objetos, sem tentativa de invasão, sem cometer crime. né? É isso, sem cometer crime. A gente quer que o torcedor vá para torcer. E por isso, nós vamos privilegiar sempre o torcedor que vá torcer. Esse criminoso, esse vândalo, ele vai ser punido com rigor. Isso é fato. Isso é fundamental para que a gente possa melhorar. Léo, muito obrigado pela sua presença. Só rapidinho, essas 10% a menos, obviamente, não vão impactar em quem tem cadeira cativa comprada, né? Vai ser retirado de um setor onde não vai poder ter venda de ingresso. É isso. Donos de cativo de camarote mantidos
né, Os direitos. os direitos, tudo normal. Léo, muito obrigado pela presença. Boa sorte pro Atlético e pra essa nova fase aí da Arena MRV, que a gente não tenha... Não ter problema, eu acho que é impossível. Qualquer estádio, multidão, em algum momento a gente vai ter algum tipo de problema, mas que principalmente que as pessoas que cometerem qualquer coisa sejam punidas e não o clube dessa vez, né? Eu acho que essa é a lógica. Eu queria agradecer aqui mais uma vez a oportunidade, é sempre um prazer. Estou sempre à disposição. Muito obrigado.